Olá galera do Papo de Futebol, dando sequência à nossa rodada de entrevistas. Hoje o entrevistado é um torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube, o senhor Cristiano Gimenez, nascido em São Paulo em 22 de abril de 1973. Meu irmão atualmente reside no Canadá, no estado do Quebec. Bom dia, estamos aqui para falar do São Paulo Futebol Clube. Eu queria em primeiro lugar agradecer ao canal Papo de Futebol pela oportunidade de falar sobre o São Paulo. São Paulo, fundado em 25 de janeiro de 1930, joga em seu estádio Cícero Pompeu de Toledo ou Morumbi para 72.039 pessoas. O São Paulo Futebol Clube hoje está na posição 11ª no ranking da CBF. É um gigante do futebol mundial. É um gigante do futebol brasileiro. Atualmente se encontra adormecido de títulos, sendo que acumula eliminações em semifinais e vice-campeonatos. O São Paulo Futebol Clube tem uma história gigante para ser contada aqui no Papo de Futebol. Senhor Cristiano Gimenez, muito obrigado por participar do canal do Papo de Futebol. Gostaria de saber primeiramente como começou essa paixão pelo São Paulo, desde que momento você se viu São Paulino? Bom, como eu comecei a torcer por São Paulo, a gente morava em Campinas, nossa família, e uma noite estava jogando São Paulo e Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, e eu estava com meu pai, o senhor Roberto, e ele decidiu me levar para o meio da torcida Dragões da Real durante o jogo. E quando eu presenciei aquilo, o barulho da torcida, a energia, aquilo mudou minha vida. Assim, eu tinha 7, 8 anos, né, eu acho, né? E aquilo mudou minha vida completamente. Eu nunca mais deixei de amar o São Paulo. Cristiano Gimenez, você tem alguma passagem marcante junto a essa agremiação esportiva? Uma lembrança marcante do São Paulo foi em 1992, no estádio do Morumbi, na final da Taça Libertadores da América, entre São Paulo e Newell's Old Boys. O São Paulo, era o jogo de volta no Morumbi, o São Paulo ganhou de 1-0 aquele jogo, e o jogo foi levado para os pênaltis. E o São Paulo venceu por 3-2 o Newell's Old Boys, levantando a taça da Copa Libertadores de 1992. O time era fantástico, com Raí, Cafu, se não me engano Miller, e comandado pelo nosso saudoso Tele Santana. Naquele dia tinham 100 mil pessoas no estádio do Morumbi. Foi uma noite inesquecível para mim. O senhor já foi ao estádio do Morumbi? Como foi a experiência? Como foi essa experiência para você? Sim, eu já visitei o estádio do Morumbi por diversas vezes. Praticamente durante o ano de 1989 e 1993, frequentava o estádio do Morumbi 2 vezes por semana, na quarta, no sábado ou domingo, dependendo dos jogos, que o São Paulo estava em casa ou não. A experiência do estádio do Morumbi é um estádio grandioso, é uma energia impressionante quando você coloca o pé lá dentro, e quando o estádio está cheio, então, não dá para descrever a emoção. Quando o São Paulo entra em campo, você tem que visitar o estádio do Morumbi. Você, São Paulino, deveria visitar o estádio do Morumbi. Cristiano Gimenez, o senhor poderia enumerar os 5 melhores jogadores, na sua opinião, que passaram pelo São Paulo Futebol Clube? Enumerar os melhores jogadores do São Paulo, dos que eu vi jogar, os melhores jogadores, primeiro para mim é o Raí, o segundo seria o Cafu, terceiro o Miller, isso da era Tele Santana. O quarto seria para mim Hernanes, que eu vi pouco jogar, eu já estava morando aqui no Canadá, ele da era Muricy. E lógico, o nosso Rogério Ceni, eterno Rogério Ceni, entra entre os melhores jogadores do São Paulo para mim. Qual seria a sua opinião da atual fase do São Paulo? A atual fase do São Paulo, no momento, é uma fase razoável, seria como todos os times brasileiros. Eu acho que
eles estão todos nivelados, principalmente no momento agora que o campeonato está paralisado, não tem treinamento. O São Paulo conquistou o 6º lugar, se não me engano, em 2019 e conseguiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Eu acredito agora com o retorno dos campeonatos, treinamentos, o time tem grandes chances de conseguir um título nesse ano de 2020, se não no ano de 2021. Na sua opinião, qual seria o melhor técnico que já passou por esta agremiação? O técnico de destaque para mim do São Paulo foi e sempre será Tele Santana. Durante a era Tele, o São Paulo conquistou Libertadores, Campeonato Mundial, Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhava todos os títulos, os jogos, a tática do Tele, jogar para frente. Acho que o São Paulo nunca terá um técnico tão competente e que trará no futuro tantas alegrias quanto o técnico Tele Santana. Para mim o Tele ele é o técnico mais marcante do São Paulo. Poderia nos falar sobre como é que é o futebol no Canadá? Se você acompanha o futebol, a Liga Canadense de Futebol, que é a MLS, né? Qual a sua opinião sobre o futebol na América do Norte? O futebol no Canadá não é um esporte popular devido eu acredito, ao clima muito frio que compacta a estação de jogos outdoor, né, fora, durante os meses de junho, julho e agosto. E para manter uma arena indoor no Canadá, os custos são altos, isso que impede a popularidade, o aumento da popularidade do futebol no Canadá. O principal time de futebol do Canadá é o Toronto Futebol Clube. Vários jogadores do mundo passaram pelo Toronto e no momento o Toronto disputa a Liga Americana MLS, que também está paralisada no momento. E eu acho que com a retomada dos treinos e dos jogos, o Toronto terá uma grande chance de uma conquista da MLS nos próximos anos. Os investimentos no Toronto Futebol Clube são altíssimos, no sentido de infraestrutura, de jogadores, e a ideia é que o Toronto se consagre campeão da MLS eventualmente nos próximos anos. Aqui no Canadá, saudade do futebol? Sim, eu frequento o estádio de futebol de Ottawa. No momento, o time de futebol de Ottawa, começando esse ano, é o Atlético de Ottawa. É uma franchise novo e a possibilidade de participar do Primeira Liga norte-americana é alta, devido aos investimentos do Atlético de Madrid, que é o padrinho do Atlético de Ottawa. Obrigado mais uma vez, senhor Cristiano Gimenez. Poderia deixar uma mensagem, eu gostaria de deixar uma mensagem aos espectadores do Papo de Futebol? Eu queria mais uma vez agradecer a presença aqui no Papo de Futebol, agradecer diretamente o Roberto e parabenizá-lo pelo canal, que ele dá oportunidade para todos os times do Brasil, pequenos ou grandes, e que ele conquiste muitos seguidores. Obrigado, Roberto, obrigado, canal Papo de Futebol. Eu deixo vocês aqui com a imagem do canal Rideau de Ottawa, no Canadá. Obrigado mais uma vez, senhor Cristiano Gimenez, pela entrevista. Uma entrevista de grande valia. Uma entrevista que o Papo de Futebol sempre gosta de fazer com os torcedores dos clubes brasileiros. Falar do São Paulo Futebol Clube é falar, como já anteriormente citei, de um gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial. O São Paulo Futebol Clube possui 58 títulos oficiais, sendo o time brasileiro com maior destaque em títulos no cenário internacional.
com seus 3 mundiais interclubes, com as suas 3 Libertadores da América. O São Paulo Futebol Clube conquistou também 6 títulos nacionais, 21 campeonatos paulistas. O São Paulo Futebol Clube é uma agremiação que sempre contribuiu para as bases das seleções brasileiras, sempre teve jogadores campeões do mundo, participaram de campanhas de campeonatos mundiais. Categorias de base revela jogadores ano a ano de destaque no futebol europeu, que nas últimas décadas, ou melhor, na última década, encontra-se com um jejum de títulos. Se o Papo de Futebol for enumerar os jogadores que passaram pelo São Paulo, os senhores vão